Foi. É isso. Estamos aqui. Eu queria começar, assim, eu podia mandar um... Eu já sabia, não? Ia ser meio escroto, né? Porque quando a gente erra, a galera vem e aponta o dedo. Ô, seu cagalhão, não sabe nada. De vez em quando a gente acerta, né? 100% de aproveitamento nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Temos definidas as semifinais. PSG e City, Real Madrid, Chelsea, vão ver daqui para frente, né? As projeções já estão aí. O meme está criado. Se por acaso a final não for City e Chelsea, já vai ouvir, ó, na canela, né? Igual foram no Kimmich, quando falou, somos o melhor time, vamos passar, e não passaram coisa nenhuma. Dessa vez passaram Chelsea, Real, PSG e City. E tá aí a postagem, ó, do dia... Tem mais de uma semana já, antes da primeira perna das quartas de final, olha lá. Então temos formado aí o pareamento, que será daqui a próxima semana. Não tem nada. Na outra, e depois entrando em maio, rolam as semifinais. Liverpool 0, Real Madrid 0. O Real tá na semifinal contra o Chelsea. E aí, cara, é o seguinte, a gente brincou aqui, o título do vídeo, deixou chegar, porque tanto isso vale para o Real Madrid, quanto vale para Pep Guardiola, que inclusive, assim, durante aquela era Messi e Cristiano Ronaldo, 3 vezes, pelo menos 2, a final poderia facilmente ter sido Real Madrid e Barcelona. Poderia ter sido Real Madrid contra Guardiola, mas não aconteceu, né? Não aconteceu porque o Real não colaborou, o Barcelona também não colaborou, não deu certo. Mas podemos ter uma final agora, Real Madrid versus Guardiola. Pode acontecer. Para isso o Real vai ter que passar do Chelsea, o City vai ter que passar do PSG. Esse lance nos finalmente aí do jogo, do Vinícius Júnior, cara a cara com o Alisson, monstruoso, e depois o Alisson ainda segurando o Benzema, não teve pena depois, né? Ele tentou o toquinho por cima, a impressão aí é que o Vini tentou o drible, né? O toquinho por cima para seguir. E aí depois veio a porrada do... Agora essa bola, cara, do Valverde pro Vinícius Júnior, assim, é a chamada putaria, esse passe do Valverde com uma consciência absurda. Ó, o Real é uma casca danada, cara, assim, o time encontrou uma forma, é difícil de perder nesse momento, e, cara, para vazar essa equipe não é mole. Então, assim, a missão pro Liverpool, ela era duríssima, e se provou enjoada. Tanto que, apesar de chances no primeiro tempo, o Liverpool é o que o VS falou na transmissão, Fred Caldeira também. Para os parâmetros Liverpool da temporada, o jogo não foi ruim, não. O Liverpool fez um jogo bom. Só que o Real também está em boa fase. O Real se encontrou na temporada, e mais cedo no De Placa a gente falava sobre a seguinte questão. A lesão do Van Dijk, ela é muito determinante para o Liverpool degringolar. O Liverpool chegou lá no início da Premier League a fazer 4-0 no Wolverhampton, fez 7-0, aí assim, um dia desse aí meteu 3-0 no Arsenal, pouquíssimos jogos em que você pode confiar na produção da equipe, que hoje precisou se desafiar, né? Encontrar espaço tendo posse, com o Real todo montado lá atrás e muito bem montado, né? Se defendendo em vários momentos ali num 4-1-4-1, com o Casemiro entre as linhas, protegendo a frente da área, tanto que dali praticamente não saiu nada, né? Foi obrigado o Liverpool a lateralizar o jogo toda hora, e aí beleza, o Salah fez um bom primeiro tempo, o Sané fez um bom jogo, mas o Firmino acabou sendo um pouco isolado, teve uma chance ou outra, e mesmo quando o Liverpool conseguia passar desse bloqueio muito bem executado do Real Madrid, tinha o Courtois, que voltou ao nível, cara. Assim, o Courtois, quando a gente viu o Courtois já jogando em altíssimo nível na vida dele lá atrás, se sabia que o Real, quando foi contratar um goleiro que, para alguns, em algum momento, poderia ser melhor goleiro do mundo. Isso talvez nunca tenha acontecido, mas assim, o Courtois é de um nível altíssimo. Essa defesa lembrou muito o lance do Neymar no apagar das luzes lá na Copa de 2018, né, na vitória da Bélgica. Ele vai, cara, assim, poucos goleiros têm essa envergadura e chegam em bolas assim. Então, assim, de fato, o Liverpool criou, se esforçou, não fez um jogo ruim, é verdade, mas não tem como. Nesse momento, o Real é um time mais competitivo, melhor distribuído no campo,
e estava numa situação confortável que o Zidane já mostrou que não tem dificuldade em montar a equipe para jogos assim. O time vem de uma vitória muito madura contra o Barcelona, mesmo no segundo tempo, tomando pressão, empurrado para trás, ele estava ok com isso, né? E as linhas muito bem montadas ali. É um ponto importante entender que o Real fez tudo isso, essa sequência de Liverpool, Barça, Liverpool, sem o Sérgio Ramos, né? Então, assim, para aqueles que falavam, meu Deus, o time não funciona sem o Sérgio Ramos, as eliminações sem o Sérgio Ramos, o time deu uma resposta. E no primeiro jogo, com Kroos e Vinícius Júnior sendo enormes, e no jogo de hoje, Casemiro num jogo muito grande, o Militão num jogo muito correto, né? O Kroos e Modric de novo numa só decisão certa, cara, para manter posse. O Vinícius Júnior sendo esse desafogo. O Vini hoje precisou jogar bem? Não, ele precisou existir ali para toda hora tá verticalizando o jogo em velocidade todo tempo, para não dar paz para a defesa do Liverpool. A missão do Vini foi cumprida. Esse lance logo no início deu muita letra do que seria a primeira etapa, né? Passe do Mané, a finalização muito ruim do Salah, né? Ele acaba nem finalizando, nem chapando no contrapé, nem dando no canto oposto do goleiro. E acabou dando em cima do Courtois, mas o Mané é muito inteligente, o passe do Arnold é maravilhoso, e o Courtois está ali para fazer o dele mesmo. O primeiro tempo bom do Liverpool, esses primeiros 15, 20 minutos excelentes, mas depois o Real absorveu a porrada, absorveu a pancada e segurou a onda, cara, e, assim, e botou os pincos nos is ali, falando, ó, para fazer um gol aqui vai precisar de mais. E o Liverpool foi e não deixou de tomar susto, né? O Alisson ainda fez defesas importantes dentro do jogo, foi um jogo de trocação, um jogo aberto, assim, o 0-0, ele pode passar uma pecha de algo sem graça, que não foi, porque o jogo foi bom, né? Foi lá e cá o tempo inteiro, e o Real passa mesmo sem ser a melhor equipe do planeta hoje, mesmo sem ser o time mais encantador, mas é um time extremamente competitivo. Eu vi gente no Twitter falando e brincando que a fase do Benzema ela é tão boa que o cara vai tentar um passe e vira uma bola na trave. E lembrando, nas semifinais teremos 14 Champions. 14. Só que 13 vindas do Real Madrid, né? E aí tem uma do Chelsea. E de novo teremos um finalista inédito, né? Um finalista não campeão, perdão. Ou o City ou o PSG. No ano passado, mesma coisa, né? Tinha o PSG jogando com o Bayern, mas quando começou o chaveamento, a gente projetava já desde cedo que íamos ter um finalista inédito ou um time não campeão na final. Isso aconteceu com o PSG. Agora vai acontecer de novo, porque ou vai PSG ou vai Manchester City, nenhum dos dois conseguiram ser campeões, mas produzem feitos já muito emblemáticos. Por quê? PSG chegando de novo a uma semifinal. Nessa era rica, já bateu uma semi, e de novo já bateu uma semi e uma final, e agora voltando a uma semifinal, ou seja, já é o ciclo seguido mais bem sucedido do PSG. E o City chegando pela primeira vez na era Guardiola a uma semifinal, o Guardiola voltando a uma semifinal depois de muito tempo, né? Ainda teve um momento de treta ali do Casemiro com o Milner, que assim, arrastou o Milner e depois tomou uma pancada, né? O carrinho, ele entra assim, ele é um carrinho duro, mas ele não é um carrinho violento, só que assim, o Milner toca primeiro na bola e fica muito exposto, né? E aí o cartão foi muito bem aplicado, rebocou o Milner ali no banco de reservas, aquilo gerou um momento ali de tensão, mas em momento nenhum o jogo degringolou, partiu para a violência, foi um jogo muito leal, muito na bola, de duas equipes que preenchem muito o campo, que dominam muito bem o campo e que tem dois setores de meio campo muito fortes, né? Só que o time do Liverpool segue muito desfalcado, inclusive no meio campo, né? Já não tem o Henderson há um bom tempo. Logo depois desse lance aí que a gente viu, o Casemiro dá uma entrada muito dura no Fabinho, né? São companheiros aí de seleção e tal. Inclusive, para muitos, o Fabinho deveria ser o titular, acho uma barbaridade, assim. Enquanto o Casemiro jogar esse nível de futebol que ele joga, não tem muito o que fazer, gente, assim, não tem o que fazer. Agora, alguém que pede passagem e que começa a ficar confortável em jogo grande é esse aí, né? O Vinícius Júnior hoje fez um jogo com muito mais erros do que na semana passada, mas, de novo, a função dele no jogo era existir ali na lateral.
para ser essa opção vertical e para matar o Liverpool no cansaço nessas jogadas. E ele cumpriu esse papel até o limite, quando ele cansa, e aí o Zidane faz substituições que ele já comumente vem fazendo, né, quando ele troca lá o Asensio pelo Isco e muitas vezes o Vinícius Júnior pelo Rodrigo. Normalmente essa a ordem das alterações do Zidane, que não tinha o Lucas Vazquez hoje, usou o Valverde na lateral. Ele tinha feito algo parecido no clássico contra o Barcelona, usando o Valverde e Lucas Vazquez naquele corredor ali, sabendo que o time ia ser muito machucado pelo lado. Controlou bem, o Valverde fez um jogo enorme, assim, é um jogador muito especial. Em algum momento, lembremos, o Valverde já até barrou o Casemiro, assim, mas durou pouco tempo lá atrás, né? Em outro momento que não agora. O fato é o seguinte, meu amigo, deixou chegar o Real Madrid, não dá para confiar que esse time não vai chegar, assim, mas tem time que joga mais. Eu, por exemplo, acho que a temporada do Chelsea é uma temporada de futebol mais constante e melhor do que o do Real Madrid. Qual é a garantia disso? Zero, assim, ficou muito claro que o Real é capaz de sustentar resultado. Então, assim, se sair na frente, é um Deus nos acuda para qualquer um, porque, assim, para empatar e virar, vai ser um parto. E o Chelsea deu umas osciladas com o Tuchel aí, né? Tomou 5 recentemente e tal, sofreu contra o Porto, mas, assim, também absorveu bem os impactos, principalmente no primeiro jogo, para ganhar 2-0 e para depois tomar 1-0 no jogo da volta, mas já com a classificação resolvida. O Asensio, cara, assim, é um cara muito especial, assim, capaz de lances como esse, né, de uma elegância absurda, e é uma pena que às vezes não consegue ter a constância toda hora, né, mas ele apareceu muito bem lá atrás com o Zidane, depois se machucou, ficou muito tempo fora, depois voltou e parece se entender muito. O Zidane dá essa confiança para o Asensio, né? Ele até um dia desse, ele era um cara não utilizado porque não tinha capacidade física para isso. E aí foi entrando, foi voltando e se estabeleceu como peça útil em vários jogos, né, importantes, como foi o jogo de hoje. Então, se é um time que não encanta os seus olhos, ele é um time hoje muito difícil de perder jogos, né? Para você tirar alguma coisa do Real Madrid, tem que ser muito. E aí entra o ponto de que, para essa temporada, é mais fácil para o Chelsea machucar o Real do que o Liverpool. A forma, pela maneira como o time joga. O Chelsea tem conseguido jogar bem em transição, mas sabe jogar bem com posse. O time do Liverpool tem mais dificuldade em jogar contra um time postado lá atrás, plantado lá atrás, como em vários momentos ficou o Real Madrid. O que foi interessante de ver foi o Liverpool voltar a encaixar uma marcação-pressão muito bem feita, principalmente no primeiro tempo. O que é a grande característica desse time, né? Não dá paz para o adversário respirar. E no primeiro tempo o time fez isso muito, muito, muito bem. Porém, isso foi se perdendo, né? Até porque o time do Real, se tem um time que sai bem de pressão, é o Real com o seu meio, Modric, Casemiro e Kroos, né? Eles não se agoniam em momento nenhum. Então, a gente viu, por exemplo, o passe do Valverde lá buscando o Vinícius Júnior, como é que esse time é capaz de, em pouquíssimos momentos, fazer essa ligação e já está postado no campo do adversário. O Liverpool fica pelo caminho. Lembremos, não tem garantia nenhuma de que o Liverpool vai jogar a próxima Liga dos Campeões da Europa, porque hoje precisa nadar um bocado lá no campeonato inglês para beliscar a vaga, não só na Champions, tá? Em competição europeia. Assim, o Liverpool corre risco, de repente, se bobear, de ficar fora até da Liga Europa, o que seria vexatório, né? Isso aconteceu na segunda temporada do Klopp no Liverpool, mas assim, não vai muito para a conta dele. A primeira temporada dele, ele bate uma final de Europa League, na segunda ele fica fora de competições europeias, na terceira e na quarta ele já bate final de Champions, né? 2 vezes seguidas, e uma delas acaba sendo campeão. Então é um trabalho excepcional, não por acaso tem bandeira, tem gente que tatuou já o Klopp e tal, assim, é um cara que o torcedor tem que pagar pau mesmo. Mas o momento não é bom. O momento não é bom, talvez também porque a temporada passada tem esgarçado absolutamente o time do Liverpool, fora a lesão do Van Dijk, depois vem a lesão do Henderson, enfim, teve a fase ruim do Alisson, que também passou por lesão. Real Madrid ou Chelsea, quem é favorito para o confronto? É assim, eu lá, segundo a minha projeção, eu continuo achando que passa o Chelsea para a decisão. Porém, a diferença hoje ela é muito menor do que já foi.
Se o Chelsea viveu um momento muito bom na temporada, assim, a chegada do Tuchel encantou uma galera e tal, o Zidane estabeleceu padrões muito claros ali e que, ó, de novo, para ganhar aqui é pau, meu amigo, não é mole. E vai ter que ser muito, muito competitivo. O Cadu perguntando, poderíamos chamar uma eventual classificação do Chelsea sobre o Real de surpresa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que agora não tem surpresa alguma nessas semifinais. Qualquer um que passar está dentro do projetado aí. O Rebouças, Vinícius Júnior puxa a marcação de qualquer equipe do mundo. Pois é, ele leva os caras ao desespero, né? E faz com que os times precisem correr para trás e pelo menos alguém dá cobertura para o marcador no 1 contra 1, porque é muito difícil você parar, né? O Arnold até conseguiu em um dos momentos lá no segundo tempo, conseguiu também com o Rodrigo e tal, mas é duro, é duro. O Henrique Camargo, aí Formiga, dá para dizer que City PSG é uma final antecipada? Eu acho que o campeão sai daí, tá? Mas eu não gosto desses termos, cara, porque ainda mais final em jogo único é enrolado. E por falar em Manchester City, enfim, o Guardiola conseguiu chegar a uma semifinal nessa era City, né? Lá com o Pellegrini, antes do Guardiola assumir, o City já conseguiu chegar nesta fase, mas com o Guardiola isso ainda não tinha acontecido, era motivo de chacota, disso, daquilo. O Borussia fez 15 minutos muito assustadores, o City sentiu o início do jogo, tanto sentiu que tomou esse gol do Bellingham. É uma bola até, assim, vamos cornetar aqui, eu acho que dá para pegar, tá? Assim, se o Ederson tivesse numa fase melhor, ou fosse um Neuer da vida, um Courtois, eu acho que dava para pegar. Inclusive, ele chega nela, né? Ele chega nela, só que não chega inteiro. A bola vai no Haaland, o Haaland ganha no corpo, assim, impressionante. O Haaland não fez um bom jogo, mas, de novo, a estrutura precisa ajeitar e ajudar, e ele já chega, ele enxerga a chegada do Dahoud, se eu não me engano, e no bate-rebate sobra pro Bellingham. Repito, para mim, dava para pegar, assim. Ele, inclusive, essa bola, muita gente olhou, é no ângulo e tal. Quem bota a bola no ângulo é o Ederson, né? O Ederson chega, o Bellingham, ele chega bem na bola. Se é um goleiro que tem uma explosão maior no salto, que tivesse plantado melhor o apoio para fazer o movimento, e aí, de novo, um Neuer, um Courtois, um Oblak, eu acho que esses caras pegariam essa bola. Acho que ele responde atrasado, mas ok, baita gol. Nesse momento o Borussia merecia. Eu acho, inclusive, que saiu no lucro o Borussia no primeiro jogo lá na Inglaterra, conseguindo fazer um gol, e aquele gol mudou o caráter desse jogo, né? Porque aí esse gol do Bellingham, como pergunta ali o Lucas Rapper, né? O Borussia passando, nesse momento, sim. No momento do 1-0, sim. Só que esse era o único placar por um gol de diferença que classificava o Borussia. Qualquer coisa depois disso, se o City empatasse ou virasse, ia embaçar muito a vida do Borussia Dortmund. Foi exatamente o que aconteceu. O City não se agoniou, não se desesperou, apesar de... e aí o André trouxe muito isso, né, dos fantasmas, de todas as frustrações, a eliminação para Tottenham, a eliminação para Lyon, enfim, tudo aquilo que o Guardiola já viveu, e o Manchester City também nessa busca pela maturidade, né, pela sair da adolescência, como diz o Guardiola. Tudo isso foi trazido na transmissão e parecia estar, às vezes, no semblante de um ou de outro. Mas a estrutura do City ela é tão organizada, e o Dortmund, com todo o mérito, se postou lá atrás, também muito difícil, às vezes, num 4-5-1 na marcação, né? Difícil. Só que o Guardiola, cara, ele hoje fez uma escolha de não botar o Cancelo, mas o Zinchenko jogando com mais 2 laterais. Tinha horas que ele plantava os 2 laterais, mais os pontas, assim, ele atacando com 8 jogadores, às vezes até com 9. Isso contando que o De Bruyne deixava as linhas subir e ele vinha, às vezes, construir ele junto com um dos zagueiros e tudo. Então ele foi empurrando o Borussia para trás. Ia ser um jogo de gato e rato mesmo. O Guardiola já viveu isso N vezes, inclusive em Champions, com o Barcelona, por exemplo. E aí vem o imponderável do erro de tomada de decisão equivocadíssimo do Henry Kahn. Para mim, esse pênalti é claro, ainda foi checado lá, porque a bola desvia numa outra parte do corpo, só que desvia já com esse movimento tosco feito, né? E é uma raspada só no cabelo. O que realmente determina a mudança de direção da bola e um bloqueio é o braço do Emre Can. Para mim, o pênalti é muito claro, foi dado na hora. O VAR depois manteve, e só no diálogo, a decisão de campo do
do árbitro e o Mahrez foi para a cobrança, né? Na hora até estava vendo o jogo com meu filho e falei, ih, meu irmão, sei não, viu? Ele bateu bem até, lembrando que o Hitz vai na bola. O Borussia não tem um goleiro confiável, mas o Hitz fez uma série boa. Hoje, inclusive, foi muito bem, né? Faz uma defesa monstruosa numa jogada com o De Bruyne e manda a bola para escanteio. E aí, na sequência, toma um gol que também, para mim, era um gol defensável, né? Que se é um goleiro de uma prateleira maior, talvez pegasse. Mas tem um ponto no gol, que daqui a pouco a gente vai ver aí, que é um bloqueio feito pelo Haaland, né? O Haaland está exatamente na frente do goleiro, aí a bola vai no canto, ele chega até nela, só que ela é uma pancada, é muito forte, e esse gol é o que sacramenta o resultado, que alivia o Guardiola de vez. O Phil Foden é uma aposta muito grande do Guardiola, um dos grandes talentos da nova geração inglesa, né? Tanto o Foden quanto o Mason Mount, difícil explicar quem é o melhor. Ainda tem o Sancho, tem Bellingham, tem uma galera, cara. Assim, a geração inglesa, ela é de fato maravilhosa. E aí, ó, você vê onde está apostado o Haaland está tentando ali, tem um bloqueio, ele está aqui na frente, esse lado, que é o canto oposto, está livre, o goleiro está meio que tentando. Tem um lance aqui, não aparece aí, que é a câmera por trás do gol, que o Hitz ele ainda tenta fazer meio que assim, né? E aí é meio segundo que você demora a reagir, já era. Não tem como, porque a pancada do Foden, ele chuta no canto, que não é o óbvio, mas de novo, eu continuo achando que era uma bola defensável, olha lá. A gente vê o movimento, só que ele demora a agir, né? E ele cai com as duas mãos. O movimento com as duas mãos parece um movimento atrasado, né? Se ele vai só com uma, acho que ele consegue explodir mais o braço. Não sou goleiro, né? Mas enfim, estou aqui fazendo uma análise de quem está no ar-condicionado, quer dizer, nem estou no ar-condicionado, porque é um calor dos infernos, mas aqui, quem está no conforto do seu lar, fazendo uma análise que o cara tem meio segundo para decidir. Né? Eu acho que tem uma explicação técnica de um erro, para mim, do goleiro, mas o que interessa é que o City, como estrutura, se plantou no campo ofensivo e ficou martelando, não deixou de correr riscos, né? Acho que isso é um ponto para o Guardiola olhar. Era a grande diferença nessas quartas de final, para mim, era City e Borussia. Todos os outros confrontos tinha trocação, mas aí era um equilíbrio absurdo. Confronto definido, semifinais, PSG de Neymar, City de Kevin De Bruyne, dois candidatos há muito tempo, para muita gente, a melhor jogador do mundo. O De Bruyne, óbvio, só tem chance aí de ser campeão, de ser eleito o melhor do mundo se o City for campeão. Lembrando, o City pode ser campeão de todas as 4 competições, ainda está vivo em todas, as 2 Copas na Inglaterra, a Premier League que está na mão, né? E a Liga dos Campeões da Europa seria de fato um feito gigantesco. Acho que colocaria o De Bruyne numa crista de discussão aí. Ainda tem a Eurocopa, que ele pode aprontar com a Bélgica. De fato, tem um duelo aí muito interessante de candidatos a melhor do mundo, sim senhor, de talentos absurdos que não são comparáveis, porque são funções completamente diferentes. Acho hoje até que o De Bruyne ficou muito distante do gol, né? Na reta final, quando o City teve um pouco mais de espaço, ele pisou um pouco mais próximo da área e não por acaso iniciou a jogada que terminou no escanteio, que acabou terminando no gol do Phil Foden. Favorito no confronto, a gente já tinha falado isso, assim, o PSG é um time que depende de uma estratégia muito clara para Neymar e Mbappé, e acho que isso vai ser repetido. Eu acho que a gente vai ter um desenho de jogo muito parecido com Bayern e PSG. Eu acho o City mais time, eu acho o City uma estrutura melhor. Já falei sobre isso, já gravei vídeo sobre isso. Para mim, o Manchester City é o melhor time do mundo. Logo, para mim, o City tem mais ferramentas para passar. O Antonio Wellington, vulnerabilidade do City de sofrer com o Dortmund, é uma esperança para o PSG, sem dúvida. Só que assim, o PSG também sofreu com o Bayern, né? Então, eu acho que tem esperança e tem calcanhar de Aquiles para os dois lados aí. Mas, de novo, o PSG, na classificação, ele não foi só Neymar e Mbappé. Ele foi muita coisa, disciplina e saída de bola, assim, aula. Principalmente, cara, Di Maria, desafogo, Diallo fez um ótimo jogo e o Paredes, né? Quem mais que temos aí? Cauã, qual a ordem dos confrontos das semifinais? Quem joga em casa primeiro? Cara, tá aí uma boa pergunta, eu vou entrar até no site da UEFA agora, mas eu tenho a impressão que o PSG, o City decide em casa. Mas eu vou dar uma olhada aqui rapidão, só pra gente ter certeza, tá? Tô botando aqui, vamos lá.
É isso. O primeiro jogo é isso. O Chelsea decide em casa e o City decide em casa. Então, as duas decisões na Inglaterra, quem deve estar feliz com isso é Fred Caldeira, né? Que vai trabalhar numa terça num jogo, na terça-feira ele vai na volta. City, no dia 4 de Manchester, no caso, né? 4 de maio, no dia seguinte, ele vai para Londres. Vai só definir a data, né? A ordem dos jogos. Mas até onde eu estou vendo aqui, os dois jogos decididos na Inglaterra. Certo, Cauã? Mas eu confirmo já para você de novo, só para a gente não falar besteira aqui, né? Deixa eu entrar no site da UEFA Champions League. Gabriel Lisboa, PSG vai com uma moral maior por ter eliminado o atual campeão? Cara, eu acho que ele vai com uma moral grande, mas eu não sei se é maior. Eu acho que você já foi um finalista e tá chegando de novo. Eu acho que você chega diferente, assim. Você agora olha para os caras e fala, meu irmão, eu não tô aqui por acaso, né? E ali não foi zebra, assim. Eu tô aqui porque, como diria outro, eu mereci, né? Como fala o outro. Mas enfim, o que mais que temos aí? Meia de finais. O calendário ainda tá indisponível no site da UEFA. Datas e hora de início de jogo sujeitos a alterações e atualizações. Então, aguardemos. O Yuri, com a volta do Verratti, a qualidade da saída de bola do PSG aumenta? Sim, mas tem que ver uma questão física para brigar com o time do City. Eu não sei se o Pochettino vai abrir mão do que ele plantou, do que ele montou para colocar o Verratti. Assim, sinceramente, eu não abriria mão do Paredes. Então eu não sei o que vai ser definido, né? Porque você ganha primeiro bola aérea, força física, o time do City é um time que explora, joga a bola na área toda hora, pelo lado, enrolado. É uma decisão delicada que tem o Pochettino para tomar, que pode voltar uma decisão de Champions, lembremos, né? Contra o Liverpool em 18, ele fez ele esteve na decisão, mas fez uma final péssima, né? Inclusive foi uma das piores finais recentes. João Arthur, City, PSG e Chelsea na semifinal. Os novos ricos do século XXI amadureceram. Pois é, assim, o Chelsea já está absolutamente estabelecido. Eu já falei isso aí algumas vezes. Assim, para mim, eu vi o Abramovich chegar no Chelsea e mudar o time de patamar. Só que o Chelsea, as pessoas esquecem, ele já vivia um processinho ali antes do Abramovich. Né? O Chelsea, ele nasceu importante, porque ele nasceu num dos bairros mais ricos de Londres e tal. Assim, ele não nasceu um qualquer, mas ok, ele entra na sala da galera, assim, da brincadeira europeia com o Abramovich. Hoje, por exemplo, o meu filho, ele não olha para o Chelsea como quem é esse pessoal aqui, hein? Não, ele olha para o Chelsea e fala, é o Chelsea. Como daqui a pouco, assim, eu tava falando, o VS tem um filho muito mais novo que o meu. O Arthur vai olhar para o PSG e para o City assim, talvez, fala, ó, tem esses times aqui, ó, Champions de 2040, City, fulano, PSG, é essa galera, entendeu? Porque assim, os times se constroem e constroem suas imagens, gente, né? E outra, nenhum time, o Bayern nos anos 60 não era o maior clube da Alemanha, né? E por aí vai. Então, o United não era a força que é hoje nos anos 80, 90. Ele entra a era Premier League, ele muda completamente. O Everton entra a era Premier League grande e hoje não é a mesma coisa, né? Então, você tem essa... Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade, meu irmão, de mudar a galera de prateleira, que é impressionante, mas na Europa acho que eles têm mais facilidade com isso. Modric, Kroos, Casemiro, é o melhor meio-campo do mundo? Pergunta o Matheus. Cara, eu acho que assim, quando jogam bem, então, eles são absurdos, né? Em termos de nome e do que podem jogar, porque você pega em termos de estrutura, a gente já viu em alguns momentos, sei lá, Rodri, Gundogan, De Bruyne também fazendo miséria, né? Ano passado você tinha, Thiago, Kimmich jogando um absurdo, né? Com o Goretzka em alguns momentos, e aí depois ficava um ou outro. Aí hoje você tem Kimmich, Goretzka e alguém, também é um meio-campo muito forte, mas eu acho que de fato, assim, o que vem à mente, né? Quando você fala de meio-campo de encaixe quase que perfeito, Kroos, Modric e Casemiro, e o que impressiona é a longevidade desses caras, né? Gabriel Barbosa, PSG e City, vai decidir o melhor goleiro do mundo agora que o Neuer tá fora? Não, acho que não, cara. Acho que não, que ainda tem o Real Madrid lá, viu? O Courtois tá nesse balai de gata aí. Inclusive, assim, para mim a temporada do Courtois é melhor que a do Ederson, tá?
Então, se eventualmente a final for, sei lá, PSG e Real Madrid, aí eu acho que você tem uma parada para discutir aí de melhores goleiros do mundo, né? Do Navas e do Courtois. Mas para mim o melhor goleiro do mundo continua sendo o Manuel Neuer mesmo, independente de qualquer coisa. Ó, quinta-feira, conhecido como amanhã, tem live sem nome dos três patetas, Casemiro Miguel, Pedro Certeza e Luiz Felipe Freitas, contando histórias, causos e muita resenha. Né? Inclusive, esses dias eles contaram e falaram sobre o super time, Dream Team do Esporte Interativo, antigo Esporte Interativo, tricampeão da Copa Imprensa do Rio de Janeiro, avassalador e com jogos emocionantes. E sexta-feira tem o quê? Esta porra aqui, ó, Formigados Talk Show, tudo é 5 da tarde, tá? Twitch da TNT Esporte só funciona 5 da tarde, por enquanto. Mas de vez em quando rola, como rolou da Isabela Pagliari, bastidores, hoje teve live dos meninos, né, do Casé e do Pedro Certezas, reagindo à rodada e tal. É só botar twitch.tv/TNT Esportes BR, seguir nós. Para quem é assinante Amazon Prime Video, você pode largar lá o Prime para nós, que é para motivar o trabalho. Você tem direito a largar Prime todo mês para alguém, e é um Prime de graça, porque você já tem esse Prime, e aí jogando para nós é maneiro. Quem é sub tem várias regalias, inclusive desconto aí no estádio TNT Esportes. A gente vai inventar outros sorteios e outras regalias para a galera que chega junto na gente. Então, ó, twitch.tv/TNT Esportes BR. Beleza? Ó, uma semana de descanso. A próxima não tem Champions. Na outra, o pau canta para separar os homens dos meninos. Beleza? É nós, estamos junto. Um abraço, viu, meu chapola aí, ó. Pode dar o vapo, viu?